ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h13, a Hora do Trabalhador, com apoio Medical. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Pois é, seja bem-vindo. Estamos aqui ocupando o espaço do querido Edmundo Silva. O programa Edmundo Silva não foi ao ar hoje devido à cobertura da partida Inter 1, Atibaia 1. Um abraço a meu querido amigo Edmar Ferreira e a toda a turma do painel esportivo que esteve com vocês agora, mostrando como é que está a Inter rumo no ano que vem a Série A2, né? Espero que faça uma boa Série A2 e volte a ser a Inter, o Leão dos velhos tempos de 1986. A copinha aí serve para isso, na minha opinião, né? Serve para os times se prepararem para o Campeonato Paulista das séries A1, A2 e tudo mais. Estamos começando antes, mas já está aqui ao meu lado o presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios de Limeira, ele que não vinha aqui faz um belo tempo, Matheus Calef. Matheus Calef na batalha e na lida da defesa dos interesses dos trabalhadores, esse período tão turbulento. Matheus, há um tempo que você não vem no programa, hein? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes, ao pessoal da técnica. Faz um tempinho que a gente não vem aqui bater um papo, né? Pois é. Mas... Até por isso é super legal. Infelizmente não tivemos o programa do Edmundo Silva hoje, mas calhou para você falar um pouco mais, né? Vai ficar um tempinho maior daqui e a gente tem tantos assuntos aí para serem tratados, assuntos importantes, não é? Tem. O Matheus tem assuntos sobre movimento sindical de modo geral nacional, tem assuntos muito importantes para você que é da categoria, que trabalha em condomínios, porteiros, né, faxineiras. Você que trabalha em condomínio, eu sugiro que a gente fale sobre isso no horário normal do programa e você participa durante todo esse período pelo telefone 21 13 50 20, 21 13 50 20 e o WhatsApp 992 22 51 24, mandando perguntas e participando junto com o Matheus Calef, você que é da categoria de empregados em condomínios. E até lá, o Matheus sugeriu um assunto aqui para a gente bater num papo que diz respeito também ao movimento sindical, mas o assunto política, o assunto Michel Temer. Michel Temer, o processo contra o Temer, na verdade o processo que apura os crimes atribuídos ao Temer, está chegando próximo de ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, não é, Matheus? Hoje nós temos aqui o portal UOL trazendo informações sobre o Joesley e aí aquela conversa fatídica, né, no Palácio
do Jaburu. O que você pensa sobre isso? A gente está caminhando, o clima está ficando tenso, o Temer está forçando a barra, o PSDB, os tucanos estão alçando o voo do ninho, né? O bicho está pegando para o Temer. O que você está achando disso? Olha, eu estou achando que o nosso país está numa situação crítica, né? Principalmente no campo político. Nós estamos vivendo um momento que me parece que nós nunca vivemos antes, pelo menos que eu me lembro, desde a redemocratização até hoje, nunca vivemos um momento desse tipo. Já tivemos 2 impeachment, né? Mas nada que chegasse perto do que nós estamos vivendo. O PSDB, é lamentável a posição do PSDB, né? Esse PSDB sempre pisando na bola, não é mesmo? Então, quem é do PSDB aqui em Limeira vai me desculpar, mas o partidinho de aluguel, não é mesmo? Partidinho de aluguel. O Temer agora alugou, com aquele Aécio Neves enrolado até os fios de cabelo. Esse PSDB deveria que dar vergonha na cara, meu. O PSDB e o Senado que aceitou. Não, PSDB, voto, né? PSD, o Aécio Neves, quando foi para votar a lei de terceirização, isso precisa ficar bem esclarecido para a população, principalmente para os trabalhadores. Quando foi votar essa lei de terceirização, não ia passar na Câmara do jeito que passou. Passou porque o Aécio Neves, esse safado que foi flagrado pedindo 2 milhões de reais para o Joesley Batista, esse safado desse presidente do PSDB, foi lá e enquadrou toda a bancada do PSDB para votar do jeito que tinha sido mandado pelo Palácio do Planalto. Então esse PSDB de Limeira, olha, população de Limeira, PSDB não é partido para trabalhador votar. Se os trabalhadores tiverem consciência, não votem em candidato do PSDB. O Carlão Sampaio, que é aqui de Campinas, usou a tribuna para falar que o Lula era isso, que o Lula era aquilo. Cadê o Carlão Sampaio? Vai lá falar agora, Carlão. Cadê o Aécio Neves, o presidente do teu partido? Está mais enrolado que o Lula. O Temer está mais enrolado que o Lula. O Lula tem acusações em cima dele? Tem. Sim. Mas tem alguma gravação fora aquelas que ele conversou com a Dilma? Não apareceu nenhuma dele conversando com o empresário. Tem argumentos mil, né? José Serra também está sendo, já foi pedido para abrir um processo de investigação contra o José Serra, que recebeu dinheiro via Caixa 2. Então o PSDB é um partido que não joga no time dos trabalhadores. Você falou bem, Aécio Neves permanece presidente licenciado. Está lá de presidente, né? O PSDB não tem condições de tirar ele. Nada. E a irritação do Matheus se explica não só pelas diabruras políticas do Aécio Neves, mas pela fidelidade do PSDB às reformas. As reformas. Foi uma das exigências do PSDB para apoiar o Temer, foi o andamento dessas reformas que estão prejudicando os trabalhadores. Esse PSDB... Olha, eu não imaginava que o PSDB tinha esse tipo de comportamento. Algumas pessoas me falaram, eu não acreditei muito. Mas hoje, olha, o PSDB é um partido que eu quero passar longe. Não tem nada a ver com pobre, não tem nada a ver com trabalhador, é um partido de elite. Fernando Henrique é elite, José Serra é elite, Alckmin é outro de elite que está sendo super investigado e abafando tudo na Assembleia Legislativa de São Paulo. É um cara que não merece ser presidente do Brasil. Esse Geraldo Alckmin é outro que não joga em time de trabalhador, não joga em time de pobre. É elite. E o João Dória é outro. É outro que está enganando bem. Prefeito do marketing, né? Bem, a gente tem aí algumas constatações nesse período e é inevitável essa caracterização do PSDB diante de uma defesa tão enfática. Hoje, inclusive, o Temer avaliava diversas modificações, né? Hoje ele avalia diversas modificações especificamente com relação à reforma trabalhista e o PSDB exige, não, queremos o projeto original. A gente quer o projeto original, aquele que prejudica os trabalhadores. Aquele que prejudica os trabalhadores. Não mude nada. É o que o Tasso Gereissati também está na presidência do partido. Hoje ele é o presidente interino, porque o seu Aécio Neves não tem condição de presidir mais nada, né? O Aécio Neves, ele está... Não sei nem como é que ele ainda figura como presidente, só no PSDB mesmo, né? Que pode ser o partidão de cima do muro, né? Ele quer saber de que lado que vai ganhar para ele pular, né? Porque ele está em cima do muro esperando acontecer alguma coisa. Mas me parece que agora ele está abandonando o Alckmin, né? Para ficar no partido para ficar do lado do Rodrigo Maia, que é o outro também, que não tem nada a ver com trabalhadores. Então, enquanto tiver essa crise política, enquanto não tiver eleições diretas,
Enquanto os trabalhadores não puderem votar num candidato legítimo que os represente, vai ficar essa elite política super conservadora, muito aliada do empresariado, porque o que eles estão votando ali é muito interessante para os empresários. Aliás, o Temer não caiu até agora, porque banqueiro, empresário forte está patrocinando ele. Sim. Certo? Porque se esse pessoal não estivesse patrocinando, o Temer já tinha rodado, fazia tempo, né? Está evidente isso porque ele está encaminhando essas reformas e ele está por aí, anda para baixo e para cima, até no exterior, dizendo que o Brasil está bem, que as reformas estão caminhando, como se isso fosse uma coisa muito linda e muito maravilhosa para o povo brasileiro. Mas com quem foi discutida essas reformas? Só com os empresários. Os trabalhadores não participou disso. Estava fazendo uma comparação da situação jurídica, né, do Temer e do Lula, e eu estava me lembrando da entrevista dada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao jornalista Roberto Dávila, da Globo News. E o jornalista pergunta, né, o que você sentiu ao ouvir aquele áudio, né, aquele diálogo do Temer com o Joesley Batista. Diz que sentiu náuseas, né? E na verdade o áudio, independente das versões do Temer de manipulação, a constatação ali de uma conversa não republicana é tão óbvia, está captada. Isso não tem com o Lula, né? Quer dizer, voltando àquela comparação, quem está pior, né? Quem está pior? Porque os que acusavam o Lula de tanta coisa, hoje são aqueles que estão numa situação muito pior do que o Lula, não é mesmo? Então... De qualquer maneira, a Comissão de Constituição e Justiça vota o relatório do senador Sérgio Sveiter na segunda-feira, né? O deputado Sérgio Sveiter na segunda-feira. E aí nós temos o início do andamento da denúncia, né? Essa denúncia depois, na quarta-feira, na segunda-feira, na quarta-feira passada, o Temer apresentou já a sua defesa. Na segunda-feira, que vem, dia 10, o Sérgio Sveiter, eu ia falar o Luiz Sveiter, ele foi muito tempo presidente do Tribunal Esportivo. Justiça Desportiva. É o filho dele, né? Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, deputado. Ele apresenta o relatório dele na segunda-feira, dia 10, sendo que os debates ocorrem entre o dia 12, quarta-feira, e até culminando na sexta-feira, que o relatório é votado na CCJ. Em seguida, o processo é remetido ao plenário, onde é necessário. Aí o Temer vai começar aquele balcão de negócios, né? Me lembra muito, para você que está com o caso da Dilma fresco na memória. Aqui ele conta, na verdade, serão precisos 342 votos dos 513 para que a denúncia seja aceita e tenha prosseguimento no STF, né? E agora, ele tem uma larga base, Matheus, tem muitos partidos que ainda estão com ele, especialmente os do Centrão. O PSDB faz um tango, né? 2 para cá e 2 para... Não é um tango, 2 para cá e 2 para lá. É um tango, né? É um tango. Agora, a gente lembra do caso Dilma, né? Onde o povo estava de olho e a votação mudou de lado de uma hora para outra, né? Quer dizer, o que você espera, pela perspectiva sua, você espera a permanência do Temer diante dessa votação no plenário, da admissibilidade do processo de impeachment? Olha, o Temer está numa situação muito difícil. Ele tem, sim, quem dá apoio para ele na própria CCJ, mas ele já está ficando numa situação difícil, porque o partido que fica em cima do muro está sinalizando que vai deixar ele na mão. Entendeu? O PSDB, o Tasso Gereissati, ontem já saiu com um discurso ontem que o país está partindo para ingovernabilidade, que o Rodrigo Maia teria todas as condições de tocar das reformas, né? Sempre com esse papo furado de reforma, né? Sim. Sempre com essa conversa fiada. Então, eu estou entendendo que me parece que o Temer pode agora cair.
Não porque ele mudou, porque ele ficou pior. Não, porque o PSDB é que está resolvendo. O PSDB em cima do muro... Seria o fiel da balança. Eu acho que de cima do muro ele teve uma visão privilegiada. Ele já consegue ver para onde que a coisa vai. E ele agora está pronto para pular do muro. Como ele sempre faz, né? Pular do barco, Esse partido que não tem compromisso com o povo brasileiro, né? Partido Você tá pegando no pé dos Não, partido dos piores que tem, não é mesmo? Realmente. Partido que pregava ética. Nossa, como eu vi o Carlão Sampaio usar a tribuna e falar que o PT roubou, que os petistas eram ladrões. Agora o Carlão sumiu, rapaz. Eu queria saber onde anda o Carlão Sampaio, daqui de Campinas, vizinho nosso aqui. Exatamente, um arauto da ética. Exatamente. E o Temer só não caiu ainda, você sabe por quê? Eu não sei se você já observou, você que é o homem da imprensa. Nossa, cadê a Veja? A Veja desceu o sarrafo, mas bateu bonito no Lula, bateu bonito na Dilma, e eu não estou dizendo que não deveria bater. Eu não estou aqui defendendo. Mas cadê os mesmos sarrafos para descer nas costas do Michel Temer? Cadê os mesmos sarrafos para descer nas costas do Aécinho? Não é o Aécinho que é o cara que escrevia na Folha de São Paulo, tinha a Folha, já falou, para de escrever aqui, porque senão nós vamos parar de vender jornal, você está sujo. Seja no... Né? Cadê a revista Veja? Então veja como Dois pesos e duas medidas. Eu vejo esses jornalistas, sabe, que tem alcance nacional, eles falam, não, diz que a culpa é da imprensa. A culpa é da imprensa também, porque a imprensa poupa sim, poupa determinados elementos que são da elite, poupa determinados elementos que saem de um setor da sociedade e em outros desce o sarrafo. Então a imprensa é culpada do Brasil ser um país de terceiro mundo e do Brasil ser um país corrupto, porque a imprensa não faz justiça. De jeito nenhum. Assim como o Supremo Tribunal Federal também não faz justiça. Cadê? O Lula foi proibido de assumir lá como ministro da Casa Civil da Dilma, mas e o seu Moreira Franco, que foi nomeado e foi pedido para o Supremo se manifestar? O Supremo está lá, sentou em cima do processo. Então, aqui no Brasil, o trabalhador e pobre são tratados como pessoas de segunda categoria. O Lula é um político e é forte, porque se fosse fraco já estaria preso. Porque ele também é tratado como cidadão de segunda categoria, tanto pela justiça como pela própria imprensa. A imprensa não é justa, porque não trata o Michel Temer do mesmo jeito que tratou a Dilma. Não trata o Moreira Franco do mesmo jeito que o Lula foi tratado quando ele foi nomeado. Eu queria saber onde está a ética desse pessoal. Como é isso? Agora o Janot falou uma coisa legal, pau que bate em Chico tem que descer o sarrafo no Francisco também. E enquanto tiver bambu tem que socar flechada mesmo. Seja lá quem for, se é Lula, se é Temer. Agora é o Temer, tem que tacar flecha em cima dele. No PSDB também. Né? Tacar, tem que cair, né? Se a gente derrubou a Dilma, não é possível. Tem que cair, tem que ter eleições diretas. Que o político tenha a cara de pau de... eleições diretas já é um caso de reforma constitucional, mas... não interessa, o país está vivendo numa situação que ninguém respeita a Constituição. Bota a música do Renato Russo aí. Que país é esse? Matheus, olha só, o pessoal está fazendo uma análise diferente, cada vez eu vejo mais isso, a respeito da votação em plenário da reforma trabalhista. E, inclusive, o portal UOL, para continuar no portal UOL aqui, está apontando quase que um empate, Matheus. O governo, são 81 senadores, é preciso 41 votos para passar. Tá aí outra crítica à reforma trabalhista, que se trata de um projeto de lei, quando, na verdade, deveria ser uma proposta de emenda constitucional para muitos, diante de tudo que ela reforma, que ela mexe na rotina dos trabalhadores brasileiros daqui para todo o sempre. E o placar que o Planalto previa era de 43 faz as contas aqui, 37, tira o presidente Eunício Oliveira, a 36, 43 a 36. Só que um senador, o Assir Gurgax, do PDT do Distrito Federal, né? Não, é de Rondônia. De Rondônia? De Rondônia, o PDT de Rondônia. Olha o nome do cara, Assir Gurgax, isso mesmo, eu conheço, quase impronunciável. Ele declarou ser contra a reforma,
Quer dizer, o placar agora vai para 42 a 38. 42 a 38. O movimento sindical está em cima dos caras. Com certeza. E com razão. Parando esse país a cada momento. Eu acho que está funcionando. Acho que esses caras estão com medo. Em primeiro lugar, essa reforma trabalhista não devia ser proposta por esse governo golpista do Michel Temer. Certo? Porque ele não fez uma campanha eleitoral colocando essas reformas para um debate numa campanha eleitoral para depois ele levar isso para o Congresso. Esse Congresso muito menos fez um debate, nenhum deputado se elegeu falando em reforma. Então essas reformas, elas têm que ser feitas? Não sei, mas se precisam ser feitas, elas precisam ser debatidas com toda a sociedade e não com esse Congresso corrupto que nós temos aí hoje, Congresso corrupto que um monte desses deputados aí estão todos sendo investigados e os senadores também. Veja o José Serra está pedindo aí para abrir um inquérito de investigação, porque recebeu dinheiro de Caixa 2 de empresário. E dinheiro pesado, hein? E um monte de deputado, mais de 100 foram eleitos com dinheiro da JBS. Como que esse pessoal vai fazer reforma? É claro que eles vão pender para o lado do empresariado. Eu não estou aqui para criticar empresariado, eu não estou aqui para dizer que empresários são más pessoas, que eles são mal intencionados. Mas eu quero dizer que eles têm que participar de um debate junto com os trabalhadores e não só os empresários serem ouvidos, porque essa reforma ela vai ser ilegítima. Esse Temer é um avatar. Esse cara está sendo usado pelos empresários para botar reformas goela abaixo de um Congresso que não tem... o que fazer. E numa velocidade, né, Matheus? Claro, sem debate. O trabalhador, ou a população brasileira já tão letárgica e tão fixa, com a atenção tão fixa na Lava Jato, não consegue perceber o quanto... É impressionante. É impressionante como todo a população brasileira não entende como é danosa essa reforma. Todo o Ministério Público está contra essa reforma. Sim. A maioria dos ministros do TST e dos juízes do trabalho estão dizendo que são contra essa reforma, foram contra a lei de terceirização, e esse Temer não quis ouvir ninguém. Esse cara, ele não ouve ninguém. Esse cara não ouve sequer o Supremo Tribunal Federal. Esse cara, ele acha que ele é inatingível. Esse cara, ele está sendo acusado de tudo quanto é coisa. Ele devia de se tocar, que ele não tem condições de tocar reforma nenhuma. Sim. A reforma da Previdência, ele já não consegue tocar mais. E essa trabalhista, mesmo se passar, o próximo governo tem que rever isso. Sim. De forma nenhuma Mateus, pode ser. Eu acho que ele vai perder essa aqui, hein? Olha o placar aqui, ó. 42 a 38. Não, ele tem que perder. É impressionante. E esse José Serra, se tivesse vergonha na cara, votaria contra. Aquela Marta Suplicy, que foi do PT, não sei, trocentos anos, se tivesse vergonha, votaria contra. Mudou de lado, hein? Então, e hoje ela é contra os trabalhadores. É esse tipo de gente que os trabalhadores precisam de evitar de votar. José Serra, Marta Suplicy, aquele que é suplente do Aloysio Nunes Ferreira. Pô, aquele homem ganhou com uma votação expressiva e só fala coisas contra trabalhadores. Está aí defendendo o Michel Temer. Quem é esse Aloysio Nunes Ferreira? Será que o PSDB de Limeira não manda um e-mail para ele, ô senador? Ô embaixador, vai devagar. Gravou um vídeo, inclusive. Ah, você viu que ele estava querendo acusar a Venezuela de golpe, de um monte de coisa? Lá o embaixador da Venezuela mandou ele ficar quietinho, ele ficou? Você viu? É, realmente... Pô, embaixador, vem cá, quem é você para dar lição de moral aqui? Como é que está o teu país? Aquele golpista do teu presidente. E as reformas que vocês estão enfiando goela abaixo da população? Vocês, e o exército na rua, quando os trabalhadores se manifestaram, vocês vêm aqui falar em democracia? Faz favor, qualquer um pode falar em democracia, menos o Brasil. Deixa eu dar um recado para o povo aí. A gente, durante a semana, tem falado do 11º Arraiá da Comunidade Divino Salvador. Ô, Luciano, olha só eu falando aqui, hein? Eu vou lá no Arraiá, você vai me pagar uma gelada lá e um, sei lá, um correio elegante lá para mim. Ó, é dia 8 de julho agora, sábado, às 7h30 da noite, ali na rua Augusto Antônio Coeli Geraldello, Jardim Lagoa Nova, povo do Lagoa Nova, povo daquela região ali, Odécio Degan,
Jardim Aeroporto, Jardim São Lourenço, o povo daquela região. 11º Arraiá da comunidade do Divino Salvador. Divino Salvador. Apresentação, tem música com Luiz e Luan. A imagem está meio distorcida aqui, estou com dificuldade para ler, mas vai ter moda sertaneja com Luiz, música sertaneja com Luiz e Luan. Não perca, a partir das 7h30 da noite amanhã, lá no Lagoa Nova, terra do Luciano. Amanhã a gente vai receber aqui o presidente do Sindicato da Alimentação de Limeira, dos trabalhadores da alimentação, Arthur Bueno Júnior. Nós vamos falar de uma ação do sindicato que reintegrou um trabalhador da usina Iracema. O cara estava doente, o cara trabalhava na caldeira, Matheus. 25 anos, teve problema na coluna. O que a empresa fez? O demitiu. Não dá, né? Demitiu o cara e com problemas, com doença na coluna. Foi identificado nexo causal. Trabalhar em caldeira. Trabalho dele, né? Trabalhar em caldeira não é fácil. E no laboratório da empresa, ele levava baldes pesadíssimos, carregava baldes. Foi demitido. Aí é para você que fala que o sindicato não serve para nada. O cara foi demitido, tomou um pé na nádega, foi embora com a doença do trabalho aos 25 anos de idade. Aos 25 anos de idade. O Sindicato da Alimentação entrou na justiça. Esse trabalhador foi reintegrado à empresa. Está lá executando serviços leves, porque ele tem problema nas costas, não dá para ele carregar peso, Matheus. Aí, ó, a reforma trabalhista que ignora, que despreza, que ataca os sindicatos, ela retira a contribuição sindical, fala que não deve ter, tira o financiamento do sindicato. Vai economizar, né? Pois é, um dia de trabalho no ano. Olha esse trabalhador onde ia estar por causa de um dia de trabalho no ano. O trabalhador vai negociar com o patrão. Imagina esse cara, nessa situação, tendo que ir conversar com o patrão. Pô, não me demite não, porque eu estou doente. Não demite, o escambau a turma demite, ia ser demitido na hora se não fosse o sindicato atuar, Matheus. E eu aposto que lá no sindicato dos empregados em condomínios, casos como esse também são frequentes. Acontece direto. O trabalhador, ele Eu até entendo muitas vezes os empresários quando reclamam, mas o trabalhador, ele é que nem uma laranja, meu amigo. Acabou o suco, joga o bagaço fora. Não tem outra linguagem. Mas pode observar bem, quem que está aí na reforma trabalhista, o relator foi o tal de Arthur Maia, né? Você vê aquele homem tem cara de que nunca fez nada na vida, só estudou. Aquilo é uma puta de um cara que nunca, sei lá o que ele trabalhou, mas se o trabalho dele deve ter sido muito bom. Você olha lá no Senado, é aquele tal de Ricardo Ferraço do PSDB. Ô partidinho, esse PSDB, né? Ô partidinho que prejudica o pobre no Brasil. O Fernando Henrique é um cara que se candidatar a qualquer coisa, ninguém vota nele. É um intelectual, beleza, respeito lá como intelectual, mas como político, só ferrou o pobre brasileiro. Só ferrou. E o Ricardo Ferraço é o senador lá do Espírito Santo, é o relator lá no Senado, e diz que não admite mudanças na reforma. Porque sabe o que ele fala? Só uma correçãozinha, o Arthur Maia era relator da Previdenciário, da Trabalhista, na Câmara era o Rogério Marinho, do PSDB. Depois trocou, foi feito esse troca-troca aí. Pois é. Mas você veja bem o que o Ricardo Ferraço fala lá no Senado, que o Brasil, ele precisa de modernizar sua legislação, porque diz que o Brasil está ficando atrás de outras nações desenvolvidas, está perdendo a competitividade. Vem cá, o Brasil está perdendo a competitividade por causa do quê? De salário? O salário aqui é baixo. O salário do brasileiro é um dos mais baixos do mundo. E outra coisa... Por que ele, então, não coloca a política primeiro no nível de países de primeiro mundo? Onde um presidente de partido como o do partido dele já estaria preso, né? Do seu Ricardo Ferraço, né? O seu Ricardo Ferraço é um cara até novo, mas acho que tem vida curta na política, porque se o povo tiver um pouco de consciência, não vota mais nesse homem.
Não é? Então, por que não fala? Não, o Brasil precisa de primeiro melhorar a sua política, ficar no nível dos países da Europa, mas em assunto de política, em ética, em moral, em honestidade e tudo mais. Aí sim, quando os políticos tiverem essas características, aí começar a fazer as outras reformas. Olha só que o companheiro... Agora quer olhar só de países envolvidos, só a legislação trabalhista e as outras coisas. Sim. Aí não olha. Aí deixa para lá. Olha só que o companheiro Ovídio, do Jardim Montezuma, está falando aqui pelo Zap. Ó. Tinha que ter um processo de lei para quem tem o nome citado na Lava Jato não possa ser candidato. O cara for citado na Lava Jato, delação, isso, aquilo, não seja candidato. Daí ele fala, com isso o senhor Lula estaria fora. Estaria fora, sim. Mas muita gente junto com ele. Mais um montão de gente. E a gente não quer saber de Lula também. O Lula já era. Mas eu quero saber o seguinte, de quem bateu no Lula, que bata agora no Temer e bata em outros também. Porque a imprensa brasileira ela é sectarista. Exatamente. Ela desce o porrete em quem, tipo Lula, tipo Dilma, e do Temer não estou vendo falar nada. Mas, Ovídio, manda o Lula embora também, que ninguém explicou. A denúncia do Triplex Agora, entre o Temer e o Lula, vai me desculpar, eu vou ficar com o Lula. É a minha opinião pessoal. Pela história, pela densidade. Minha opinião pessoal. Se for para escolher entre Temer e Lula, eu fico com o Lula. Infelizmente, a história do Triplex é fraquíssima. Vai cair. Agora, a do sítio, é coisa dele lá, reforma... a frequentação dele lá é complicado, né? Entre Lula e Temer, vai me desculpar, mas o Temer está prejudicando muito mais os pobres do que o Lula prejudicou. Não estou aqui fazendo juízo de valor, de honestidade, disso e daquilo. Estou fazendo julgamento aqui de ações de governo. E eu digo mais, aquela reforma, a última mudança na Previdência feita pela Dilma, daquela regra que hoje está valendo 95-85, era uma medida humana de estímulo ao trabalhador permanecer no mercado de trabalho. É uma medida não humana, parece uma coisa emocional. Não, uma medida democrática, uma medida republicana para manter esse trabalhador no mercado e que ele continuasse financiando o INSS no mercado de trabalho. Não assim como estão fazendo. Agora vamos para a previdenciária, né? Essa idade mínima estourando. Aliás, eu peguei carona com um amigo meu esses dias, ele é empresário. Ele me solta que ele achava que a idade mínima para aposentadoria deveria ser de 75 anos. Eu quase pulei do carro, rapaz. Eu quase tive um infarto. Então esses caras, tem cara aí que não reflete no que fala. E me parece que esses caras que falam, Temer, não é possível. Mas você viu um vídeo que circulou nas redes sociais, que a Previdência Social do Brasil é o maior programa de transferência de renda de pobres para ricos. Então tem que ter uma reforma, sim. Tem que ter uma reforma para beneficiar os trabalhadores da iniciativa privada, que são os que têm os menores salários da Previdência, e tirar daqueles que são aposentados pelo Legislativo, pelo Judiciário e pelo Executivo, que são os que não produzem nada nesse país, e a média de salário deles é de R$9 mil. Enquanto que a média daqueles da iniciativa privada é de R$ 1.600. Tem que ter uma reforma de previdência para tirar dessa gente e repassar para os outros. Porque se fizer uma reforma, mas uma reforma bem feita como deve ser feita, ela não vai atingir o trabalhador da iniciativa privada, não vai atingir nós aqui embaixo, ela vai atingir o pessoal lá de cima. Mas o pessoal do andar de cima quer saber de falar desse tipo de reforma? De jeito nenhum. Então tem que parar essa reforma da Previdência assim, que o problema do Brasil não é Previdência Social, não. O problema do Brasil é outro. Ou faz direito ou não faz. Faça direito, faça bem feito, faça a justiça, que a Previdência ela tem oxigênio para se autossustentar. Inclusive, um outro argumento de um outro empresário que eu ouvi, a gente fala aqui que as grandes empresas devem R$500 bilhão de reais para o INSS, e dizem, mas isso não tem nada a ver, não entraria no cálculo do déficit. Claro que não. É claro que esse dinheiro não entrando, sendo cobrado e pago, não resolveria o problema da Previdência. Lógico que não. Só que por uma medida de hombridade, de ética, né? Quer dizer, antes de você lesar o trabalhador,
cobra desses caras, porque ali tem Bradesco, Exatamente. JBS que apresenta Mas você acha que certidão. PSDB e esse PMDB de Michel Temer e Companhia Limitada, ela tem compromisso com o trabalhador, rapaz? Agora o Joesley Batista é o pior bandido da República, é um realmente, malandro, é não sei o que, mas até enquanto ele estava dando dinheiro, ele era o cara, né? Aí nego recebia lá no Palácio do Jaburu, entra pela garagem aí, viu? Não precisa nem se identificar. Não, isso tem que continuar, viu? Não, isso daí tem que continuar, viu? Não, agora o cara é bandido, né? O que será que tinha que É que nem, continuar? viu? É que nem aquele cara que sai com uma mulher e beleza, enquanto ninguém vê, beleza. A hora que pega, não, mas isso daí é uma qualquer aí, não sei o quê, não sei o quê. Não, agora quem não presta, mas eu sei que tá com ela. Não, vem cá, o empresário não presta, aí você recebia ele. Aí o Michel Temer vem dizer, não, mas eu recebo todo mundo. Ah, recebe todo mundo. Será que ele receberia eu e você lá, ô? Acho ô André? que não. Você acha que ele recebe todo Às mundo? 11 horas, sim. É, 11 horas, na calada da noite. Agora o cara é bandido. Pera aí, bandido, mas enquanto estava dando 2 milhões, 3 milhões, não sei quanto, é do queridinho dos políticos, né? É brincadeira. E Não, até agora o avião que ele voou, né? Ele é o maior bandido do Brasil e junto com os outros. Acusaram ele de Né. você voou no avião do cara. Não era do cara. O cara não sabe nem dar uma resposta, não sabe nem mentir de bate-pronto, né? Ele não seria o maior bandido do Brasil se ele não tivesse trânsito fácil em todas as instituições comandadas pelos políticos, né? Pois é. E os políticos abrindo portas porque queriam o deles, né? Agora está para sair a delação do Eduardo Cunha também, né? Duas delações que Vamos ver o que vão vem por daí, acabar né? com a banca. Eduardo É Cunha... por isso que está esse movimento que pode derrubar o Temer. Os deputados já estão vendo, porque os deputados queriam blindar o Temer. Sim. Eles queriam, lógico, o Temer está fazendo aquilo que é para fazer, ferrando o pobre, né? Ferrando o trabalhador. Então o Temer, né? Sei lá como é que é, sei lá o que o Miguel Lombardi está pensando disso. Que o Miguel Lombardi votou a favor da terceirização, a favor da reforma trabalhista, né? Diz que ia criar emprego a reforma Eu não sei o trabalhista. que o Miguel Lombardi tá pensando disso, mas agora o Temer tá para cair, viu, Miguel? Eu queria Segura ele aí, que vai cair no seu colo. Eu queria que o Miguel mandasse pra gente uma situação de um emprego que seria criado. Não, o Miguel, ele não tem conhecimento da vida tem. de trabalhador. Porque se o Miguel tivesse, o Miguel não teria votado do jeito que ele votou. Tá. O Miguel, para mim, eu conheço o Miguel pra caramba, é meu amigo. Fui no gabinete dele diversas vezes, ele foi até no nosso sindicato lá, ele deu um apoio, mas nessas 2 votações o Miguel Lombardi queimou o filme com os trabalhadores. Sim, e ele tem que saber isso. Se depender de trabalhador, Miguel Lombardi não devia ser mais nem vereador em Limeira. Eu sou amigo do Miguel, gosto dele, traz muita verba para Limeira, mas me desculpa, Miguel, até a Verba ele conclusão, pode trazer sem votar isso daí. até a conclusão da reforma trabalhista, o programa, pela nossa coerência, pela nossa ética, apanha até no céu da boca, né? Porque, Pô, eu pelo pedi amor de voto Deus, para o Miguel Lombardi, eu posso Exatamente. criticar o Miguel porque eu pedi voto para ele. Exatamente, e prejudicou bastante O Sintra futuro. passou esses dias aí perto de mim, tava passando que ele Assessor político. não do querendo Miguel me Lombardi. conhecer. Eu falei, ô bichão, vem cá, você na hora de pedir voto me conhece agora, não conhece mais? É complicado. Olha só, um companheiro aqui, a gente lê tudo, evidentemente. Deixa eu localizar o nome dele aqui, ele veio pelo WhatsApp. Fernando Neves. Meu caro locutor e sindicalista, Matheus Calef, eu discordo de algumas coisas sobre o Fernando Henrique. Ele fez coisas boas, vendeu algumas estatais. Realmente, o governo Fernando Henrique promoveu uma modernização em alguns setores que até hoje a gente colhe frutos, como telefonia celular e tal, mas a gente analisou a questão partidária e a presença dele no cenário atual nesse momento. Até por ser do PSDB e partidário dessas opiniões contra os trabalhadores, também apanha de nós, porque nesse momento crucial, está se fazendo uma coisa que eles não sabem o que está fazendo, Fernando. Eles não sabem o que estão fazendo com a legislação trabalhista. E o Fernando Henrique, como ex-presidente, deveria se expressar com mais veemência nesse momento que o país precisa. E o Fernando Henrique também foi responsável por instituir o fator previdenciário em cima de quem se aposenta. Cometendo uma grande de uma injustiça, porque quem se aposenta no serviço público sai muito bem, e a gente que trabalha aqui nas empresas privadas, quando você vai se aposentar, leva um baita de um corte de 30% em cima do seu salário.
Outro arremedo de reforma que foi muito mal, né? E chamou os aposentados de vagabundos, né? Foi infeliz. Foi infeliz. Agora, disso. claro que ele fez algumas coisas boas, apanhou. como a privatização de certas empresas, também tem o meu apoio. Mas para os trabalhadores não foi um bom presidente. Não foi um bom presidente. Matheus, vamos falar um pouco do sindicato dos empregados em condomínios. Rua Senador Vergueiro, número 732. Todos os sindicatos que vêm aqui, eu faço questão de falar o endereço. Você que é da categoria, ainda não visitou o sindicato. Muitos trabalhadores de todas as categorias ainda não visitaram o sindicato a qual categoria pertence. Rua Senador Vergueiro, 732, segundo andar, ali no centro de Limeira. Telefone 3443-8819. 3443-8819. Matheus, como é que estão os benefícios lá que você podia destacar para a gente aqui? Olha, o sindicato, o sindicato, ele cumpre com o seu papel perfeitamente dentro daquilo que a legislação permite. A única coisa que a gente percebe é que os trabalhadores, às vezes, eles querem que o sindicato tivesse um outro tipo de atuação, mas que não tem amparo legal para a gente fazer, entendeu? Tem coisas que o patrão faz e a gente pode até fazer depois com uma ação judicial, mas antes disso não tem o que se fazer. Então, às vezes, os trabalhadores eles decepcionam com as entidades sindicais, porque os sindicatos, eles também têm um certo limite até onde eles podem ir. Depois, claro, depois desse limite, pode entrar na justiça. E nem sempre a justiça é favorável àquilo que os sindicatos pedem. Sim. Nem sempre o juiz entende que aquilo é o correto. Sim. Mas o sindicato ele faz tudo aquilo que está dentro das suas possibilidades para defender os trabalhadores. E nós estamos com um caso aí, André, um caso sério que anda atingindo o coração do nosso setor, que é uma tal de portaria à distância ou portaria virtual, o que não é um bom negócio para o condomínio. No último sábado, no dia 1º, teve um condomínio aí que está com essa portaria virtual, com uma firminha aí que presta um serviço meia boca, certo? Que até essa firminha andou falando aí do sindicato, que ela vai entrar ela que vai entrar na justiça, ela que faz o que ela quer, ela tem todo o direito de ir na justiça, porque nós já estamos na justiça contra ela. Ela vai ter a surpresinha dela também. Pegou fogo aí na garagem de um edifício aí no centro de Limeira, onde essa empresinha faz portaria virtual, queimou 4 carros dentro da garagem. 4 carros. E por pouco não incendeia o edifício inteiro. Sem ninguém para acudir. Exatamente. A distância não fez nada. Atrás de uma reduçãozinha de condomínio, nossa, o síndico e um grupinho, exatamente, um grupinho de moradores quase coloca a vida de um monte de gente em risco. E essa empresinha ainda vem falar que é inconstitucional. Essa empresa acho que nem sabe o que é Constituição, porque se eu soubesse não estaria escrevendo bobagem. Mas eu já estou providenciando um processinho aí para mandar para ela. Então... Toma cuidado com o embusteiro, gente. Quem fala mal de sindicato... O sindicato faz o quê? Ele defende a lei. Um caso como esse aqui, o cara falando mal de sindicato no seu ouvido, é embusteiro, é safado. Toma cuidado com esse papo. É gente e aí, que olha não tem conhecimento das coisas. E que é gente que está no mercado para enganar um e outro. Entendeu? Não é apenas o emprego que o sindicato está defendendo, o que já seria legítimo. Exatamente, né? E não é só o sindicato dos empregados. Tem uma convenção coletiva que foi convencionada com o sindicato patronal. E essa empresinha está questionando isso, como se isso estivesse no âmbito de atuação dela. Ela está acima da lei, então? Essa empresinha não sabe nem o que é lei. Certo, é uma empresinha que está aí pegando uma coisinha aqui, pegando outra coisinha ali, talvez a preço baixo e oferecendo um péssimo serviço, né? Porque colocou em risco um monte de pessoas aí. E ninguém lá da empresinha viu que estava pegando fogo. E se viu tá de longe, o que se vai viu fazer? Tá de longe não pode fazer nada. E o condomínio Mateus, entra nessa barca furada. Eu tenho sabido de algumas coisas que estão acontecendo recentemente. Gente terceirizando o trabalhador. Eu estou sabendo de algumas coisas que estão acontecendo. E o meu pavor, o meu medo é o seguinte: isso já é uma prévia do que essa gente espera fazer quando passar a reforma. Com certeza. E essa empresinha que você está citando aí,
com certeza ela já deve achar que ela está na modernidade. Não, mas eu fiquei até feliz. Eu fiquei até feliz dela escrever essas coisas aí, porque se ela escreveu é porque é sinal que nós estamos fazendo um trabalho que deve estar prejudicando alguma coisa que ela está tentando fazer e não está conseguindo. Então eu até gostei da reação dela, porque me sinalizou que nós estamos no caminho certo. E nós vamos continuar combatendo esse tipo de atitude, esse tipo de ação de empresinha que vem para te dar serviço de trabalhador, que vem para prestar um péssimo serviço, que é uma empresinha que não tem qualidade nenhuma. E tem muito prédio aí que está com essa portaria virtual e está contando, presta bem atenção no que eu vou falar, está contando com a sorte, porque são portões que ficam abertos, são câmeras que não são monitoradas, porque quem está monitorando não tem condições de monitorar esse número de câmeras. Então rapidinho nós vamos ter notícia aqui na cidade de tragédia, de invasão. Disseminando. Está de invasão para economizar merreca. Para economizar merrequinha. Atenção você que é condômino, né? Mora num condomínio, seja vertical ou horizontal, toma cuidado aí com essa opção, porque é uma opção que lesa não só o trabalhador. O trabalhador, ele é assunto do sindicato. Agora, você veja só um incêndio que chegou a atingir 4 veículos. Incêndio de grandes proporções. Veio o corpo de bombeiro para dominar o incêndio. Não foi dominado ali, porque ali não tinha quem fosse capaz de dominar aquele incêndio. Se tivesse um porteiro ali que soubesse manusear um extintor, teria eliminado o incêndio no ato. Mas como não tinha esse profissional, foi pegando fogo e chamou o corpo de bombeiros, e se não é rápido, ia queimar uns 15, 20 carros, sei lá quantos carros tinha naquela garagem, ia queimar grande parte do edifício, e olhe lá se algumas pessoas não morreriam asfixiadas ou morreriam queimadas mesmo. Entendeu? Então, o síndico precisa ter noção de onde vai sua responsabilidade. E a implantação de uma portaria virtual, uma portaria física, para ser substituída por uma portaria à distância, os síndicos estão fazendo errado, estão aprovando em assembleia com maioria simples, quando deveria ter quórum qualificado. O síndico está entrando numa enrascada, indo na conversa de empresinha, que só quer ganhar um dinheirinho aí, ele está indo numa conversa dessas pessoas, onde na ocorrência de um acidente ele será responsabilizado. Ele será responsabilizado judicialmente. E o morador morto. O morador pode sofrer as consequências de um síndico que não presta atenção no tamanho da sua função, que não tem noção da dimensão da sua responsabilidade. Sindicato dos Empregados em Condomínios de Limeira. Atenção, trabalhador, a sua casa é na rua Senador Vergueiro, número 732, o segundo andar, ali é centro acima, né? Centro acima, fala. Ali fica bem no coração de Limeira, né? Senador Vergueiro, esquina com a 13 de maio. Né? Esquina mais famosa de Limeira. Ah, não, então não é centro acima, não. Não, ali é bem no miolo. Miolo, centro de Limeira, telefone 3443-8819, 3443-8819, vai lá e toma... Liga lá e procura o Matheus Calef. O Matheus Calef vai te pagar um cafezinho preto e um copo d'água, né? Valeu, Matheus, pela sua presença. Você vai voltar mais vezes aqui. Vamos trazer você com mais frequência no programa Hora do Trabalhador. Certinho, André. Um prazer sempre participar aqui, levar as notícias aí para os trabalhadores em geral, em especial para a nossa família dos empregados em condomínios aqui de Limeira. Amanhã tem programa Hora do Trabalhador especial. Anunciei o Arthur Bueno Júnior, do Sindicato da Alimentação. Tem também o Ademar Rangel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Cerâmica e Imobiliário. Vai trazer um trabalhador aqui que vai falar de todo o trabalho esportivo que é feito dentro do Sindicato da Construção Civil. Trabalho que envolve muita gente e realiza o Interfábricas lá, promovendo o esporte na categoria. O programa começa às 11 horas da manhã, vai ter rodízio da Churrascaria Guaíba. Eu estou esperando você a partir das 11. Tchau, gente!
Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar, serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios.